Bom, todos bem-vindos ao futuro, nossa clássica entrada, onde a gente está olhando aqui de fora para esse planeta Terra, onde a gente olha para ele e fala assim: meu, que planeta é esse? Moro nele, mas mal conheço. Então, essa brincadeira que a gente traz, de a gente olhar para o planeta não como fugitivos para Marte, mas como que a gente vai cuidar desse planeta que a gente está aqui agora, conhecer ele cada vez melhor. Então, bem-vindos todos ao futuro. Quem vai estar guiando a sessão hoje, no grupo de estudos, vai ser eu, Thaís. Sou formada pela Schumacher College, completamente apaixonada pela natureza desde criança. Marqueteira em rehab, então eu me formei em marketing também. E eu trabalho no pilar de educação do futuro, compartilhando as minhas experiências, facilitando trocas, para que a gente consiga viver uma vida mais conectada com o planeta, de forma mais sustentável e mais regenerativa. E aí eu vou passar a palavra para a Alice se apresentar. Olá, pessoal. Eu conectando com a Thais aqui através da educação, eu sempre começo me apresentando como uma eterna aluna Waldorf, que é uma pedagogia que eu acredito muito e bom, formou minha alma. Mas, enfim, depois dessa caminhada, eu me formei em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuei principalmente na área de pesquisa de Economia Urbana e Economia da Cultura. E acabei de terminar meu mestrado em Mercados Globais e Cidades Criativas, em criatividades locais, pela Universidade de Glasgow, de Barcelona e de Roterdã. E hoje em dia eu dedico minha investigação para a questão de cidades comuns, que é um termo de cidades com uma visão pós-colonial, e como que pode ser palco para a cultura, trazendo desenvolvimento, mas, claro, para uma perspectiva decolonial de desenvolvimento, que eu espero discutir com vocês ao longo desse grupo de estudo. Bom, a gente começa sempre os nossos espaços falando que esse não é um espaço de certeza absoluta, mas sim um espaço onde a gente vai viver essas questões juntas. Isso é sempre bom, né, colocar. A gente não está aqui para trazer outras verdades ou naquele modelo de velha escola, onde o professor fala o que você tem que aprender e você decora. Na verdade, a gente está aqui para provocar vocês, para que vocês questionem as formas de vida, para que a gente questione juntos tudo que está aqui, tudo que está lá fora e aqui dentro e tudo misturado. Então, tenham muitas perguntas, mandem as perguntas no chat, mandem as perguntas para a gente, perguntem para outras pessoas, criem comunidades de questionamento. Para começar aqui, então a gente traz essa percepção, muito do que o futuro vem falando através da cultura regenerativa, né, de falando de regeneração, é que essas crises que a gente vive, que estão bem claras hoje, que eu não preciso defendê-las, todos nós já entendemos que elas existem, então a crise ecológica, social, econômica, elas não estão separadas, né? Elas fazem parte do mesmo guarda-chuva das crises que estão aqui embaixo, né? Então todas essas crises, elas são expressões de uma crise, que é a crise de percepção da narrativa dominante. Então a gente tem uma crise de percepção do mundo, a gente não percebe o mundo com olhos de integração, a gente percebe o mundo através da narrativa da separação, onde eu sou separado de você, onde eu sou separado da natureza, onde eu sou separado desse todo que me envolve. E aí, se eu sou separado, existe uma competição entre nós. Isso não foi sempre assim, isso é uma narrativa que vem muito da ciência, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas assim, não somos contra a ciência, super falamos sobre ciência, gostamos de ciência, mas que paradigmas eles têm que ir evoluindo, e a nossa forma que a gente vê o mundo, ela também tem que ir evoluindo. E hoje, essa narrativa dominante, ela está em crise e ela gera várias outras crises da forma como a gente se comporta na Terra, a nossa presença humana na Terra. Então, a gente fala, né, que a gente não pode mudar uma coisa sem mudar todo o resto, que essa mudança ela é sistêmica e está tudo interconectado, interdependente. Então, se você muda uma coisa aqui, todo o resto é afetado. E aí, a gente vê dentro dessa visão de que nós somos separados, essa visão super racional da vida, onde a gente não pode ter sentimentos ou intuições, a gente sempre tem que explicar racionalmente como as coisas estão acontecendo. Quantos de nós ainda vive esse paradigma? Porque muitas vezes fala assim, não, mas eu não vejo assim. Então, enquanto humanidade, a gente ainda vive muito esse paradigma, né? De que, por exemplo, a humanidade está destinada a criar um mundo perfeito unicamente através da ciência, razão e tecnologia. Quantos de nós acham que a tecnologia vai resolver os nossos problemas, né? Com o intuito de dominar a natureza, ou seja, conseguir os recursos naturais que nós precisamos e transcender as nossas origens animais, porque ser selvagem não é uma coisa boa, né?
e construir uma sociedade unicamente racional. A gente tem a explicação racional para tudo. E essas crenças nos limitam de ver o mundo de outra forma. E esse jeito de estar no mundo está cada vez mais óbvio que ele está sido erguido por sofrimento humano e degradação ambiental. Então, a gente perpetua violências sistêmicas dentro do sistema, que é o que a gente veio falar aqui hoje, através de sofrimento humano, então, uso humano, né? Domesticação humana e degradação ambiental. Tanto quanto a gente olha para a natureza como algo separado de nós, do qual a gente pode usar a nosso favor. Então, a gente não tem, enquanto nós aqui, talvez tenhamos uma visão um pouco diferente, mas enquanto sociedade maior, a gente não tem uma visão onde há outros seres sencientes, que têm sentimentos e sentidos, e tem valor intrínseco de vida. Então, a gente usa a vida natural para o nosso favor, e se ela não tem valor para a gente, então ela não tem um valor em geral, né? Não tem o seu valor próprio. E aí a gente traz aqui a questão da gente repensar essa presença humana na Terra, questionar profundamente a nossa maneira de pensar, a nossa visão de mundo e nosso sistema de valores, né? Que é o que a gente está falando dessa narrativa predominante, ela é feita pelos nossos sistemas de valores, pela forma que a gente está sentindo para o mundo. E a gente traz uma frase do Charles Eisenstein, para quem não conhece, anota o nome dele aí, ele tem um livro lindo, que é o mundo mais bonito que nossos corações sabem ser possível. Ele também é economista, então vale a pena dar uma olhada. E ele fala, nenhum movimento para mudar o mundo pode algum dia ter sucesso desde que ele seja desenhado através das mudanças mais profundas de paradigma. Então a gente precisa mudar a forma como a gente tem consciência e enxerga o mundo. Na medida que a gente vai se despertando para essa interconexão, né, e não mais para separação, a gente vê que é impossível criar políticas de equidade sem alterar o sistema econômico, né? Que a nossa crise ecológica também é uma crise espiritual, de espiritualidade, além de religião, né, de conexão. E que as crises vão até o fundo, abrangendo todos os aspectos da humanidade. E essa visão que a gente vê de separação, ela é uma visão fragmentária. Então, ela vai valorizar a racionalidade, ela vai valorizar a objetividade, a ação rápida, precisa. A natureza precisando ser controlada para nós, estabelecendo o desenvolvimento, o lucro, a externalização, o efeito colateral, que eu acho que são muitas dessas coisas que vêm nos incomodando e por que a gente está aqui repensando tudo isso, né? E essa visão fragmentada é ela que nos separa e que vai criando essas barreiras entre nós e o todo e o resto do mundo, entre nós e nós mesmos, porque, por exemplo, para quem trabalha com marketing, um dos princípios do marketing é a competição entre as empresas, né? E como que a gente consegue sair desse tipo de visão de mundo, né? Dessa visão fragmentada. E de onde vem essa visão fragmentada? Dentro dos meus estudos, eu estudei muito sobre o selvagem, a natureza e a nossa conexão com o selvagem, mas eu vejo alguns pontos históricos muito fortes, e um deles, um dos mais fortes, dessa narrativa da separação, veio do iluminismo, onde a gente tem homens brancos, aristocratas, cientistas e filósofos, trazendo ideias que tiveram muita força no século XVI e que a gente perpetua até hoje. Então, a gente tem Galileu falando que o livro do universo foi escrito em linguagem matemática. Quantos de nós acham que tudo pode ser explicado matematicamente? Descartes, que descreveu a Terra à maneira de uma máquina, né? Então, quantos de nós ainda não acham que nosso corpo funciona que nem uma máquina, que nem um relógio? Às vezes, essa linguagem é muito utilizada ainda quase sem perceber. E a gente tem Bacon falando que a gente deveria se esforçar para estabelecer e estender o domínio da raça humana sobre o universo. Então, esses pensamentos, por mais que eles parecem antigos, eles perpetuam até hoje. Como que a gente consegue evoluir a nossa visão de mundo, né? A gente precisa ir mais fundo nessa transição e nos assumir sujeitos dessa transição. E talvez a gente não veja o mundo com a nova economia que a gente quer ver ainda agora, mas a gente tem que fomentar essa transição, porque nós estamos nesse momento. A gente está transformando a experiência de estar vivo na Terra, conforme a gente transiciona. E não quer nada mais e nada menos do que repensar o papel que a humanidade tem na Terra. Então, se a gente está nesse lugar de ego, onde nós, né, o antropocentrismo, estamos acima de tudo e todos, o homem, o
patriarcado, inclusive acima da mulher, como vocês podem ver aqui, e acima de todos os animais, com o seu valor estendido, como que a gente entra para olhar num lugar onde nós fazemos parte desse tudo? E eu acho que essa minha parte aqui que eu estou falando com vocês, a gente já conversou bastante sobre isso. Então, é bom a gente revisitar isso nas nossas vidas e como que a gente perpetua isso nas nossas vidas muitas vezes, quase sem perceber. E para terminar, antes da gente entrar mais em economia, eu só queria dizer que a gente vive a era das grandes desconexões. E parte da gente repensar racionalmente as coisas que a gente vai fazer dentro do nosso sistema, etc., parte do eu, primeiro, dessa mudança interior. E essa é, para mim, a mais complexa, né? Quando a gente questiona mesmo as nossas crenças e a nossa forma de estar na vida. Então, a gente vive essa era dessas 3 desconexões do quem sou eu, né? Quantas vezes a gente trabalha num autoconhecimento, na espiritualidade, para você se entender, conseguir se olhar. Muitas vezes a gente repete padrões antigos quase sem perceber. A desconexão com a comunidade, alguns de nós que moram em cidade grande ainda mais, de quem saber quem são meus vizinhos, quem saber uma visão de comunidade humana terrestre, entender que nós somos interdependentes, que eu não existo sem vocês e vocês não existem sem as nossas presenças, e como que a gente, de forma interdependente, a gente aprende jeitos de viver na nossa diversidade, valoriza a nossa diversidade de pensamento, de visões de mundo, de cultura, né? Em vez de entrar em competição. E, claro, essa grande desconexão que a gente sempre fala com o planeta, né? Quem é o nosso planeta, como ele funciona. Quantos de nós entende quais são os sistemas regenerativos da Terra, né? Quantos de nós entende ou tem relacionamentos com seres não humanos, né? Então, a gente tem plantas em casa, mas a gente tem relacionamento com elas? Ou a gente acha bobo conversar com a nossa planta? Ou o nosso relacionamento é só com o nosso cachorro ou com o nosso gato, mas a gente não consegue observar os passarinhos à nossa volta, a gente não consegue entender qual que é a importância dos passarinhos para eu estar vivo aqui. Então, são questões que abrangem todos os níveis da nossa existência e que para a gente conseguir sair dessa visão unicamente racional, a gente vai precisar olhar para elas com o coração também. E isso vai fazer parte da transição. Então, é aqui a minha parte de introdução para vocês. Eu vou passar para a Alice e a gente vai começar a falar um pouco mais no tema da economia. Bom, eu vou pegar o gancho da Thaís dessa desconexão, desse momento, né, tão desconectado que vivemos, para trazer um pouco da falácia e das muitas contradições que existem dentro da economia enquanto uma ciência, que a economia é uma ciência social aplicada e ela é, assim, infinitas vezes tratada como uma ciência exata. Então, ela tem essa falácia dessa conexão, de que o mundo é um e que a gente pode criar modelos que vão servir a todos e a tudo da mesma forma, sem questionar e sem buscar entender essas localidades, a espacialidade, os diversos aspectos. Então, quando a gente vê essa economia dominante, né, cheia de paradigmas que, apesar de tentar ter essa ambição de estar com todo mundo conectado, está o tempo inteiro falando de competição, de lucro, como a Thaís já trouxe muito bem nessa introdução. E aí eu trago para vocês o primeiro economista brasileiro, que é o Carlos Lessa. Ele tem um texto excelente que a gente pode passar para vocês depois, que ele traz essa ideia muito, muito simples, assim, o que é análise econômica e o que é a economia política. A análise econômica é o que a Thaís falou da nossa visão fragmentada de mundo. É o que a economia faz, a economia dominante faz frequentemente, que é fingir que nada mais existe e que a economia é uma ciência exata, que você alterando demanda, você mexe na oferta, você alterando investimentos, você mexe nos juros, inflação, enfim, todas essas variáveis que num bom economês a gente fala ceteris paribus, ou seja, ceteris paribus, toda a realidade, realmente, com mais demanda, mais oferta, mais demanda. Mas aí a gente
se a gente começa a analisar toda a história da economia, se a gente parte para uma história do pensamento econômico, se a gente coloca historicidade ao estudar economia, a gente entende que a economia ela também muda no tempo. A economia dominante ela mudou ao longo do tempo. Ela foi uma economia na época da crise de 29. Ela se transformou em outra economia, que é a que vivemos hoje, quando tivemos a crise do petróleo final da década de 70 e 80, quando várias crises econômicas e sociais atingiram. Então, podemos esperar que esse momento Covid está sendo uma grande crise, para além de social, econômica e, claro, de saúde, pode ser uma crise que seja uma transformação, e eu acredito que uma transformação é sempre um projeto cultural, em que valores socioeconômicos vão ser mudados. E é por isso que eu vejo a importância de se tratar de economia e entender o que é economia, o que é análise econômica, o que é economia política, porque assim a gente tem ferramentas para estruturar novos modelos. E aqui a gente não vai falar de uma economia dominante, a gente vai falar das muitas economias, porque cada território, cada povo, cada país pede uma economia diferente. Não é que a gente tem que inventar roda toda vez, não, mas cada lugar vai receber a economia de uma forma um pouco diferente, vai ser adaptado, vai sofrer essa reconexão, essa reintegração. Então, assim, os modelos já existem, já tem teorias maravilhosas, já tem muita gente boa escrevendo, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa reconectar, reintegrar, regenerar. E por isso que essa discussão que a Thaís fez anteriormente encaixa tão bem com essa perspectiva da crítica econômica. Mas voltando um pouco na origem da palavra economia, para a gente seguir essa discussão, tanto no latim, no grego, o oikos, nomos, significa a gestão da nossa casa, a gestão do lar, o cuidado com o lar. Então, na definição da etimologia da palavra, a gente entende que economia, na verdade, é uma ciência para gerir o nosso espaço de vida. E aqui eu acho que cabe, né, pensar na nossa casa, no nosso lar, como o planeta Terra. E a gente sabe que estourou, assim, não dá mais para viver como vivemos, e todos vocês trouxeram, né, depoimentos falando sobre esses pensamentos de um consumo mais consciente, de repensar modelos, de pensar outras formas, inclusive de territorialidade. E, bom, enfim. Então, eu acho que eu quero trazer aqui para vocês essa ideia, que a gente vai começar a trabalhar a economia com a definição de que é gestão de espaço de vida. Então, a gente vai sair daquela lógica, e que aí, né, me perdoem todos do mundo corporativo, eu acho que eu sou a economista menos corporativa que existe, eu sou bastante não corporativa. A gente vai entrar no corporativo, né, assim, na economia mais business. A ideia a definição clássica é que a economia é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos. O que não deixa de ser verdade, assim, a gente pode trabalhar isso com diversas perspectivas. Então, se você quiser uma definição clássica, que a gente vai partir exatamente para a análise econômica, a gente vai pensar isso. O problema da economia os nossos recursos são escassos. Isso está dado. Como vamos realocar? E, independente do modelo de economia, esse paradigma pode ser válido. Eu acho que a gente só tem que mudar as diversas visões, as diversas maneiras que a gente pode olhar isso. E, bom, e quando a gente parte para essa economia política, a gente se aproxima mais da ideia que a economia é gestão de espaço de vida, e aí a gente pensa na questão da sociedade. E, de novo, é o momento, se né, estamos num momento de transformação, a gente pode repensar nossos processos. A gente pode começar a repensar a forma como estamos distribuindo riqueza, a repensar a forma como estamos estruturando competição, para talvez avançar para um paradigma da colaboração. E, enfim, a nossa discussão vai caminhando por aí. Thaís, pode passar para o próximo slide, por favor. E aí eu queria trazer, assim, durante o nosso tempo juntos, assim, nos nossos encontros, questões mais atuais que estão dentro da economia. Essas questões mais atuais, e economista adora colocar
definições para tudo e falar que economia pode ser tudo. Então, assim, existe economia urbana, existe a economia sustentável, existe o desenvolvimento sustentável, existe a economia do esporte, enfim, todos esses tipos de economia. E eu queria, claro, percebendo com vocês também como está o grupo, qual é a área que mais interessa e tudo mais, mas eu acho que essas 3 palavras são essenciais. E na minha visão e na minha experiência em pesquisa, fazem muito sentido para mim. Aí eu trago aqui a minha visão bem pessoal mesmo, de que falar em economia, a gente tem que falar em urbanização, em sustentabilidade e em desenvolvimento. Por quê? São 3 palavras que estão sendo usadas a todo momento. Elas já estão, assim, quase reestruturando seus significados, de tanto que elas foram incorporadas de diversas maneiras. Urbanização, porque, afinal de contas, somos um mundo urbanizado. A América Latina já é 80% urbana. Isso é um número absurdo, é muita gente. A gente tem que pensar nas nossas cidades. E a economia urbana, a economia tem que estar a serviço do nosso espaço de vida como a cidade. E a sustentabilidade, porque é isso, a gente já ultrapassou as fronteiras do planeta. A gente tem que repensar. E aí, não lembro quem comentou sobre, acho que foi a Gabi que falou de crescimento, acho, se eu não me engano. Então, já tem economistas falando de degrowth. Sabe, o que é isso, esse não crescimento? Como vamos chegar ali? Faz sentido? Não faz? E aí viemos para o terceiro ponto, que é o desenvolvimento, que todo mundo fala, desenvolvimento econômico. E aí, retomando a questão da história do pensamento econômico, a gente percebe que o termo desenvolvimento surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e surgiu como sinônimo de crescimento econômico. E sempre existiu essa ideia de que a gente gostaria de atingir o que são as economias desenvolvidas. Então, já houve essa visão fragmentada desde o início da palavra desenvolvimento. Foi criado o desenvolvido e o subdesenvolvido, mas o que isso significa? E aí eu trago bastante, que eu acho que a economia dominante ela é extremamente estruturada por um pensamento eurocêntrico. Os Estados Unidos também ajudou muito em colocar o que nós vamos chamar aqui de neoliberalismo, mas enfim, tem várias outras nuances do que é o liberalismo e mais uma vez o que a Thaís falou, vamos questionar, vamos encher de pergunta, mas enfim, tem essa galera que é muito boa, que é da América Latina, que é o pessoal da CEPAL. E o pessoal da CEPAL, eles vêm com uma crítica muito grande na questão do desenvolvimento, mostrando um sistema mundo de centro-periferia, um sistema mundo onde há um desequilíbrio, que esse sistema é montado para que esse desequilíbrio permaneça acontecendo. Então, as economias subdesenvolvidas, as economias em desenvolvimento, jamais vão ser as economias desenvolvidas, porque para isso existir, existe um sistema que contribui para essa estrutura, essa configuração. E aí, diria, né, os críticos, os pós-coloniais e decoloniais mais radicais, eles, inclusive, rejeitam a ideia de falar em desenvolvimento. Bom, aí também voltando para esse lado mais pessoal que eu estou trazendo, meu professor da UFMG, o Roberto Montemor, acho que alguns de vocês já devem ter cruzado com ele traz essa ideia do reenvolver. Então, ele traz a ideia da gente pensar como reenvolver. Então, o que seria um reenvolvimento econômico? E aí acho que tem muito sentido com a questão da regeneração, de como a gente está pensando o nosso mundo, como a gente está pensando o nosso futuro. Bom, tem muita pergunta para a gente trazer só pensando na evolução histórica da economia e pensando no que a gente vai querer de economia de hoje para adiante. Thaís, pode ir para o próximo, por favor. E aí eu trouxe um exemplo aqui, que, né, como minha vivência de mulher e abraçando a luta feminista, porque, mais uma vez, outra crítica que eu tenho à economia é essa ideia de que a economia não envolve política e de que a economia não envolve sentimentos e que a economia não envolve emoções. De novo, eu acho que é uma perda enorme do que a economia poderia avançar em termos de teorias,
porque economia é política. O fazer economia é fazer política. Você tem que se posicionar. Afinal de contas, você está situado. O conhecimento é situado. Então, se o conhecimento vem de uma economia feita por um europeu branco, rico, que nasceu na Holanda e vive o paraíso de um sistema de bem-estar social que super funciona, não é a mesma posição de alguém que nasceu numa periferia, numa cidade de São Paulo, por exemplo. Não existe como falar que as pessoas vão pensar a economia da mesma maneira, porque não vão. A experiência molda. Nós somos seres políticos. Podemos não discutir partido, podemos ficar longe disso, mas fazer política é fazer o cotidiano. Nosso cotidiano é político. E, enfim, a economia feminista vem muito dessa ideia de as mulheres sempre foram excluídas do PIB. E acho que isso é uma coisa muito pouco percebida e debatida. Imagina se o PIB incluísse o trabalho doméstico. Ou, ao contrário, se tudo que dependesse de um trabalho doméstico não estivesse incluído no PIB. O PIB praticamente não existiria, porque para um simples empresário ir trabalhar e ter a vida que ele tem para gerar valor, ele tem uma casa. E muitas vezes na estrutura do mundo patriarcal, machista, há alguém, muito provavelmente uma mulher, inclusive muitas vezes mulheres negras que vão trabalhar com faxina, e essa faxina, se estão na informalidade, não está no PIB. E se voltamos mais, né, voltamos no tempo, esse empresário tinha a mulher que estava cozinhando. Isso nunca foi contado como riqueza de um país. Então a gente começa a pensar, e as relações não monetárias, que ainda assim são econômicas? Existem diversas formas de se fazer economia que não envolve dinheiro, que não envolve riqueza. Escambo envolve troca, mas não envolve valor monetário. Então, como que a gente faz essas mensurações? Como que a gente pensa uma economia que também consiga essa ideia de que os valores monetários, não monetários, também são valores? Bom, a economia feminista é um ponto de economia de visão crítica. E dentro da economia feminista existem várias várias mulheres que são economistas clássicas que vão fazer modelos econométricos para mostrar a disparidade de salário. Eu acho que, né, isso já todo mundo já viu, tem várias notícias, existe, é real. Mulheres e homens com o mesmo nível de educação, no mesmo cargo, recebem salários diferentes. Então, são tantos pontos que a economia dialoga com problemas da nossa sociedade que a gente não pode manter esses dois pontos desconectados. Isso não pode estar fragmentado. Tem que andar junto. Assim, a nossa crítica das leis da sociedade tem que andar junto com nossas leis econômicas. Porque nossas leis econômicas têm que atender os problemas sociais. Bom, Thaís, você pode passar para o próximo slide. E aí eu trouxe duas charges assim, mais de piadinha, que é muito isso das escolas de economia. As escolas de economia, muitas vezes, funcionam como time de futebol. Tem muitas pessoas que vão falar keynesianos são, e os keynesianos vão defender Keynes até falar chega. Muitos vão falar neoliberalismo que salva e é Estado mínimo. E acaba virando isso, times. E, mais uma vez, essa visão fragmentada de mundo. E, por exemplo, quando acontece uma crise, realmente o Estado intervém. Isso quer dizer que Keynes está certo? Isso quer dizer que a gente precisa de um modelo único? Então, por isso, assim, mais uma vez, as nossas crises, os nossos momentos que mais colocam à luz os nossos problemas, a gente percebe que cada lugar precisa de um modelo econômico e que existem muitos modelos econômicos. Agora mesmo, durante a pandemia, a economia popular e solidária está salvando muitos lugares. No Festival Gentileza, a presidente do Banco Mumbuca, que é o banco da cidade de Maricá, no Rio, ele é um banco social que assim inovou imensamente com a moeda Mumbuca, e
cidade está indo muito bem na crise, assim, no jeito que é possível ir bem diante dessa crise. Eles estão mantendo a economia quase que não está parada por uma questão que eles estão usando a moeda social que eles criaram. Eles não estão vivendo o sistema real no sentido da nossa moeda. Eles estão em outro sistema. E isso fez com que a pandemia atingisse a economia de Maricá de uma forma muito, assim, mais suave. E até porque eles conseguiram fazer uma renda complementar antes da pandemia. Então, já existia em Maricá uma renda complementar baseada numa moeda social. E que economia é essa, sabe? Como que a gente chama essa economia? Por que a economia dominante não dá conta desses modelos? E, assim, quanto mais a gente ficar conversando aqui, mais vai ter debate, assim, foi a Bruna que estava falando que mexia com investimentos, que começou a ver coisas de investimentos. Só assim, de falar de investimento, por exemplo, aí a gente voltar para as escolas de economia. Keynes fala que é investimento que cria poupança. Os neoliberais vão falar que não, que poupança que cria investimento. Então, assim, e aí? Esses debates, a gente vai ficar nesses debates das variáveis, quem cria quem puxa quem, os milhões de gráficos que a gente pode desenhar, ou a gente quer saber mais sobre moeda social, a gente quer saber mais sobre como sair desse modelo de competição para um modelo solidário, modelo popular, um modelo que supere essas lógicas também de monetizar a economia, de monetizar o espaço. Então, é pensar muito nisso, assim, essa visão fragmentada, ela não ajuda no diálogo. E bom, para mim, diálogo é como a gente consegue avançar mesmo, é buscar o que a gente quer ter em comum e lutar por um projeto de futuro que seja comum. E aí vem para a minha linha de pesquisa, que é a cidade comum, que é a cidade criativa, que é a cidade diversa, a cidade plural, a cidade, enfim, os milhões de nomes que a gente pode ficar aqui colocando. E bom, essa é uma introdução super breve, que eu vou passar a palavra para a Thaís, para ela fazer um fechamento, antes da gente abrir para falar mais sobre nossa dinâmica para o grupo de estudo. Lá. Bom, acho que até agora foi para vocês sentirem um pouquinho de o que a gente está, né, trazendo aqui. E também para a gente olhar para todos nós como integrantes dessas micro-revoluções que a gente quer fazer ver e acontecer. De coisas que nem a Alice falou que já estão acontecendo e que a gente não está olhando para, né, e que tem o seu valor. Por mais que não seja um valor capital, tem outros tipos de valor e como que a gente consegue entender esses tipos de valor. E aí, para finalizar um pouco dessa conversa mais expositiva, para a gente entrar mais numa conversa aberta com vocês, fechar com Ailton Krenak e uma frase do livro dele, A Vida Não é Útil, que eu acho que é uma leitura assim quase que obrigatória para todos nós aqui no grupo de estudos. E Ailton fala, em diferentes lugares do mundo tem gente lutando para esse planeta ter uma chance, para nós termos uma chance nesse planeta. Por meio da agroecologia e permacultura, por exemplo, e tantos outros movimentos, né, que a gente vê nascendo por aí. E todos esses movimentos, eles são movimentos de micropolítica. Então, essa micropolítica está se disseminando e vai ocupar um lugar da desilusão da macropolítica. Os agentes da micropolítica são pessoas comuns, que mostram aos povos da floresta que existem pessoas na cidade viabilizando novas alianças. Então, como que a gente pensa em cenários, às vezes, que não é uma macropolítica, mas são micropolíticas localizadas que entendem a especificidade de cada lugar, que nem a Alice falou. Então, a gente termina aqui essa parte da nossa conversa e queria abrir para que a gente pudesse comentar, cada um falar o que sentiu e a gente poder ver como que esse grupo de estudos pode caminhar juntos para a gente fazer isso junto com vocês. O que a gente pensou foi esse encontro ser um encontro gravado de um webinar, um formato mais webinar aberto, onde eu dou uma introdução e a Alice também, do pouquinho que a gente quer trazer.
O próximo encontro, os próximos 3 encontros, eles são encontros pagos, então eu vou deixar o link aqui para a gente, para quem quiser e tiver interesse de entrar, já tem alguns integrantes que já pagaram, estão aqui. E eles são encontros onde a gente vai estudar juntos. Então, ali está separando materiais para a gente estudar, geralmente 1 ou 2 textos, um vídeo, alguma coisa nesse sentido, para a gente ler. E aí a gente vai voltar depois de uma semana, então a gente está aqui na segunda-feira que vem a gente volta, para conversar sobre esses materiais. Ali você vai fazer alguns minutos expositivos no começo da aula, para provocar um pouquinho sobre o tema de cada aula, mas aí depois vai ser uma troca mesmo, porque a gente acredita muito nessa troca entre nós que estamos aqui, porque somos nós que somos esses integrantes dessas micro-revoluções. Então não adianta a Alice vir aqui dar uma aula de economia para vocês e vocês ficarem assim. A gente precisa trocar, né? A gente precisa usar a diversidade das riquezas da experiência de cada um de nós. Então, a ideia é manter um grupo, né, que vai se encontrar nesses 3 encontros e que vai moldando esse caminho juntos. Então, nada é escrito em pedra. Então, conforme vocês forem pedindo coisas, eu e a Alice, a gente vai adaptando conforme possível para que a gente possa caminhar juntos. Então, essa é a ideia. E aí, a gente abre o espaço dessa conversa. Sim, eles serão encontros de 1 hora. Se a gente passar um pouquinho, acontece, mas o previsto é 1 hora. E bom, só para contar um pouquinho como é que a gente tinha estruturado, mas de novo, a gente quer construir com vocês. A ideia seria assim, o primeiro encontro, porque, claro, eu sei que quando a gente fala de economia e tudo mais, a gente quer entender o que é economia, o que está acontecendo, por exemplo, o que né, nessa crise, o que foi essa emissão de moeda, o que tem gente criando dinheiro. Então, assim, eu sei que tem várias questões, vamos chamar de clássicas e mais desse lado da economia mainstream, que instigam as pessoas, que elas querem entender. Temas mais pesados, e a gente faria aqui, eu faria uma exposição bem breve de equações econômicas mesmo, de letras, e falando assim, ó, isso é assim, e é por isso que tá assim, mas e aí? Aí é perguntas, e aí seria uma aula para resolver perguntas mesmo, com todas as minhas limitações, que eu vou falar não sei economia. E aí, no segundo encontro, seria um encontro mais, assim, questionando, aí parando, falando, tá, essa é a economia dominante. É isso que é capitalismo, é isso que é um sistema neoliberal, é isso